Samsung e Motorola atualizaram suas linhas intermediárias no primeiro semestre de 2019 e, claro, traz dúvidas para quem quer trocar de celular nesse momento. E agora, qual atende melhor às suas necessidades ou qual entrega mais pelo melhor preço? O Tudo Celular pegou o Galaxy A30 e o Moto G7 Plus para fazer um comparativo que a gente espera que vai te ajudar a tomar uma decisão de qual vai ser o seu próximo smartphone. Vem com a gente para ver qual entrega mais em bateria, desempenho e câmeras, entre outros aspectos. Apesar de estarmos passando por uma espécie de crise em identidade dos smartphones atuais, Galaxy A30 e Moto G7 Plus se diferenciam bem um do outro. Olhando de frente ou de costas dá para saber fácil quem é quem. Na parte traseira, ambos trazem um conjunto de câmera dupla, mas o G7 Plus as mantém mais centralizadas e no círculo que se tornou uma assinatura da Motorola nos últimos anos. O A30 já tem as câmeras no canto, e ambos já trazem o leitor de impressão digital na traseira. E aí tem outra diferença, o acabamento da carcaça. Samsung optou pelo plástico, que é mais barato, mas também mais resistente do que o vidro utilizado pela Motorola. Aliás, o G7 Plus ainda vem com uma capinha protetora na caixa para ajudar a proteger em eventuais quedas. Partindo para a parte frontal, o famigerado Notch, recorte ou entalhe está presente em ambos, centralizado e apenas para a câmera frontal. O aproveitamento das telas é muito bom, mas o A30 fica à frente nesse quesito, com bordas mais finas e portanto display maior em um corpo menor. Aliás, mesmo com tela maior, o modelo da Samsung é menor do que o da Motorola, e é mais leve também. E assim o primeiro ponto deste comparativo vai para o Galaxy A30. Passando para os recursos, temos a interface One UI da Samsung desenvolvida para ajudar no uso do aparelho com uma só mão, contra o chamado Android puro da Motorola. Mas claro que o G7 Plus tem bons recursos extras, como a mototela, que acende ao notar o movimento próximo para mostrar relógio e notificações, e os gestos para abrir câmera e ligar a lanterna, entre outros. De vantajoso sobre o G7 Plus, o A30 tem a TV digital no modelo nacional, que é um bônus para alguns usuários. Balanço final, empate em recursos com boas opções em ambos, dependendo aí da sua preferência para escolher qual é o melhor para você. A Samsung atualizou as plataformas de seus intermediários esse ano e agora oferece uma solução própria um pouco melhor no Galaxy A30, que é repetida no M20 e M30 aliás, mas ainda não chega a competir em pé de igualdade com as plataformas da Qualcomm, uma delas utilizada aqui no Moto G7 Plus. O tempo de abertura de aplicativos foi próximo, com 4 segundos de vantagem apenas para o modelo da Motorola. Mas o uso em jogos mostra a vantagem do Snapdragon sobre o Exynos aqui nesse caso. O A30 perdeu fluidez em alguns jogos que testamos, enquanto o Moto G7 Plus conseguiu reproduzir todos os títulos dentro do que a gente esperava para um intermediário, fluido mesmo que seus gráficos não sejam incríveis. Sendo assim, nosso comparativo fica empatado aqui por enquanto. Enquanto a Samsung já aposta em capacidade de bateria maior nos seus dispositivos desse ano, a Motorola manteve os 3.000 mAh dos antecessores no Moto G7 Plus, apostando então na otimização melhor do Android Pie. Mas a aposta não deu certo, a A30 mostrou tempo de uso bem superior em nosso teste de bateria, aguentando quase 5 horas a mais do que o Moto G7 Plus, ponto para o Galaxy. Mas é uma vantagem para quem optar pelo Moto G7 Plus ao menos. O tempo de recarga ficou abaixo de 1 hora para ir de 0 até 100% com o carregador poderoso que vem na caixa. O Galaxy A30 já precisa de quase 2 horas para o mesmo processo. O comparativo então fica empatado mais uma vez. Embate de tela Super AMOLED versus LCD, na qual a primeira ainda tem algumas polegadas a mais na mesma proporção. E a qualidade de exibição, especialmente o nível do brilho, é melhor no Galaxy A30. Não que a tela do G7 Plus não seja boa, mas fica alguns degraus abaixo, especialmente em relação à visibilidade embaixo da luz do sol. Já em áudio as coisas se invertem, o G7 Plus tem bons níveis, sem perder tanta qualidade no máximo quanto o A30. Em multimídia, portanto, um ponto para cada um e empate mantido. Vamos ver se o quesito câmeras desempata esse equilibradíssimo comparativo. Aqui a gente tem situação parecida com a que vimos no A30 contra o Redmi Note 7. Um dispositivo com duas lentes que tiram fotos com um enquadramento diferente contra outro que tem a lente a mais só para ajudar no efeito de desfoque e outros recursos. No geral, a gente vê uma tendência dos intermediários desse ano. Falta equilíbrio na exposição, com áreas muito claras e estouradas com frequência em ambos os modelos. Nenhum se destaca muito nos outros aspectos, entregando qualidade muito parecida com condição de luz boa. Já nas fotos com pouca luz, ambos conseguem bons níveis de detalhes com granulação dentro do esperado. Dependendo do cenário, há perda de cores, que também é normal. De novo, a qualidade geral é muito próxima. No modo retrato temos recorte razoável de novo nos dois, ficando em bom nível para intermediários. O G7 Plus oferece mais recursos, como destaque de cor, mas o A30 tem a grande angular de recurso a mais. E aí fica a seu critério qual é mais interessante nas câmeras principais. O empate fica mantido mesmo. Já nas selfies temos finalmente um vencedor claro. O
O A30 oferece bons níveis de detalhes e estoura um pouco menos as fotos nas áreas claras. Ponto de desempate para o modelo da Samsung, portanto. Mas a gente volta ao empate com a qualidade dos vídeos. O G7 Plus te permite a gravação em 4K com um pouco mais de riqueza de detalhes do que o Full HD do A30. Além disso, a estabilização e a qualidade do áudio não tem muita vantagem em nenhum dos dois. Então vamos para o critério final, preço. O valor de lançamento já era menor para o Galaxy A30, que já teve boa redução no varejo e hoje pode ser encontrado por menos de R$ 1.200. O Moto G7 Plus fica cerca de R$ 100 a mais em seu melhor preço. Então, como ambos entregam uma experiência muito parecida, ponto final da vitória para o A30. Embate para lá de equilibrado, mostrando que as opções para o consumidor brasileiro, ao menos nessa faixa de intermediários, são boas. Resumindo, se você quer mais bateria, tela melhor e selfies de melhor qualidade, aposte no Galaxy A30. Já se a sua preferência for pelo desempenho, especialmente em jogos, gravação de vídeos ou até tempo menor de recarga, o G7 Plus é a sua escolha. E aí, você concorda? Acha que esquecemos de levar algum ponto em conta? Fala aí nos comentários. Já aproveita para deixar a sua curtida e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar os nossos próximos vídeos, com análises e outros comparativos. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Corre lá no tudocelular.com para ver a matéria completa e fica ligado que publicamos guias para te ajudar a escolher o seu próximo celular. Um abraço e até a próxima!